salve pessoal! Arquétipo da águia. Primeiramente, esta nomenclatura, pessoal, arquétipo da águia é errônea. A águia não é um arquétipo. A águia é um animal que remete ao arquétipo. O arquétipo é uma energia, tá? No caso, a águia remete à energia do líder, do macho alfa / fêmea alfa, do 01 da empresa, né? Do grande empresário, do 01, do presidente da empresa, tá? É aquela pessoa que tem a última palavra, chama a responsabilidade para si e resolve. Veja bem, ela não apenas chama a responsabilidade para si, ela chama a responsabilidade e resolve, tá? Agora, muitas pessoas usam a águia de forma equivocada, tá? Existe um mito a ser vivenciado para a pessoa, né, vivenciar mesmo, incorporar a energia que a águia remete, ao arquétipo que a águia remete. Existe um mito a ser vivenciado. Muitas pessoas simplesmente colocam a imagem na parede, usam uma estatueta e acham que isso por si só irá resolver a situação. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque ela vai acabar acessando a energia. Ela acessa a energia? Sim. A energia, sim. Só que na outra ponta, tá? É aquele velho conceito da tensão dos opostos, tá? Toda energia tem dois polos, tem duas pontas, tá? Não tem o positivo e o negativo, no arquétipo é a mesma coisa. Então, no caso da águia, ela vai remeter a pessoa à liderança, ao 01 da empresa, ou o inverso. E como ela faz para acessar a ponta almejada, né? A ponta positiva? Ela tem que vivenciar o mito. Agora, se ela coloca a imagem, né, lá na parede do quarto, escuta o áudio, o canto da águia, que isso é uma forma boa de iniciar energia. Medita na imagem, contempla diariamente, escuta energia, se imagina sendo uma águia voando e tudo mais. Tudo isso remete à energia, tá? Ok, ela entra na energia, só que a energia tem dois polos. Para ela atingir o polo que ela quer, né? O polo positivo, lá na ponta positiva, ela tem que vivenciar o mito da águia. E se ela acessa a energia e não vivencia o mito da águia, ela fica na ponta negativa. E é o que mais acontece. É o que mais acontece, porque o arquétipo, ele tem que ser estudado. O mito tem que ser estudado, tá? O mito, pessoal, nada mais é que uma história. É uma história que se repete, tá? No caso da águia, tem alguns livros que explicam bem, né? Tem esse autor aqui do Rio de Janeiro, de Petrópolis, Leonardo, tá? Ele tem O Despertar da Águia, A Águia e a Galinha. Tem esse livro que é bem fino, que é um pastor evangélico, o Jorge Linhares, tá? Muito bom, tá? Aqui na contracapa, ele fala mais ou menos desse mito. Eu vou ler rapidinho. A águia chega a viver até 70 anos. Porém, aos 40 anos, ela precisa tomar uma séria decisão. Nesta época da vida, ela está com as unhas compridas e flexíveis, não conseguindo mais caçar. Não conseguindo mais caçar suas presas para se alimentar. Seu bico alongado e pontiagudo já está curvo. Suas asas estão apontando contra o peito
envelhecidas e pesadas em função da grossura das penas, e voar já está se tornando uma tarefa difícil. Então, a águia só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação. Bom, em nossa vida, muitas vezes temos de nos resguardar por algum tempo e, assim como a águia, começar um processo de renovação. Para que continuemos um voo de vitórias, devemos nos despreender de lembranças, costumes e outras tradições que nos causaram dor, tá? E por aí vai. Bom, o que acontece, tá? Isso é uma metáfora. Primeiramente, pessoal, muitas pessoas, sabe, né, conhecer esse mito, já iniciam a autossabotagem, dizendo: mas a águia, isso aí é só uma metáfora, e a águia não vivencia isso, então eu não sei se realmente é verdade. Isso aí já é autossabotagem. Se é verdade ou não, se a águia passa por esse processo, não interessa, tá? Como o nome mesmo diz, é um mito, uma metáfora. Tá? O mito é real, o mito existe. Se a águia realmente, a ave, passa por isso, não interessa, tá? Bem, livrando-se dessa autossabotagem, a pessoa, né, quando ela entra na energia, tá, que ela quer entrar através do animal águia, dessa ave, da águia, tá, ela necessariamente tem de vivenciar o mito. Tudo acontece para a pessoa vivenciar o mito. Tá? E como seria? Né? Basta você pegar essa história, tá, e entendê-la como uma metáfora para a condição do homem. Tá? A pessoa, ela se isola e começa a estudar. Ponto. Se a pessoa acha que vai botar, né, a imagem da águia e tudo vai se resolver, ela está se enganando. Realmente, o simples fato de ter uma imagem da águia, tá, causa um aumento, né, da produção de dopamina. E isso é muito bom. Tá? Porém, se ela não iniciar o mito, se ela não vivenciar o mito, tá, isso aí vai se tornar uma coisa negativa para ela, tá? Ela pode parar de produzir a dopamina e vocês sabem como é, né? Você tem um pico. E quando você para, o que acontece? Depressão. É igual a pessoa que comigo. Eu usar o exemplo do viciado em drogas. Quando ele. Nem o viciado, a pessoa, quando usa o entorpecente, tá? Ela tem pico. E quando aquela sensação passa, ela vai direto para a depressão. Tá? É claro que é só uma maneira de explicar. Tá? Então, quando a pessoa ela não vivencia o mito, ela vai para a ponta negativa da energia. Tá? Quando ela vivencia o mito, ou seja, quando ela se isola e foca totalmente naquilo que ela quer e estuda, tá? Começa a ler vários livros e tudo mais, tá? Vai chegar uma hora que ela, sem perceber, já passaram-se aí meses, às vezes anos, e ela está totalmente preparada. De um dia para o outro, ela se percebe preparada e ela volta a atuar, volta para o cenário, volta a ter o convívio com as outras pessoas de uma forma absoluta, cheia de poder. Bom, o egocentrismo, pessoal, faz com que muitas pessoas insistem em ser águias sem ser, tá? Elas querem usar a imagem da águia, só que ela não tem essa vocação, tá? E em razão disso, elas sentem uma extrema dificuldade de vivenciar o mito. Primeiro, muitas porque não conhecem, a grande maioria, tá? Nem sabe que elas acham que o efeito é o inverso, né? Elas não têm a noção que
ao entrar nesta energia que a águia remete, elas vão se isolar. Não, elas acham que já tudo vai acontecer. Elas não sabem que existe um mito a ser vivenciado antes, tá? Bom, essas pessoas, tá? Quando elas usam e têm essa energia para vivenciar o mito, né? Fica tudo acontece para elas vivenciarem o mito e elas não vivenciam, elas têm uma extrema dificuldade de vivenciar o mito, seja porque não é o animal de poder dela, não está ali no propósito de vida dela ser uma águia, né? Ou qualquer outro motivo, tá? É muito perigoso, porque ela vai acessar a outra ponta. E a outra ponta é o inverso. É o inverso de tudo que ela quer, tá? Quando a pessoa entra na energia, ela também passa pela sombra da águia, porque este isolamento, tá? Quando a pessoa se isola, tá? É uma espécie de sombra também, uma espécie é um fator considerado negativo, tá? Considerado negativo. Por quê? Porque este processo de se isolar, de perder o contato com os amigos, com a sociedade, né? Não que ela perde totalmente, mas ela se isola bastante. Para muitas pessoas é um processo doloroso, para outras não, mas para a grande maioria é um processo doloroso, tá? Então não deixa de ser uma espécie de sombra, tá? Todo arquétipo, gente, tá? Quando a gente quer acessar, tá? Na grande maioria das vezes, necessariamente, ao vivenciar o mito, a gente passa pela sombra, beleza? Tá? Bom, o grande problema é a pessoa que passa pela sombra e fica na sombra. E isso é o que mais acontece, porque ela não tem conhecimento da energia que está acessando, do mito que ela deve vivenciar. Tá? E isso é muito perigoso. Beleza, pessoal? Entre outros diversos riscos, né? Que não dá tempo de eu citar aqui. Tá? Por isso que um estudo bem feito da águia é muito importante. Eu vou dar um exemplo. A águia, né? Quando a águia tem 2 filhotes, é isso animal, tá? Ela escolhe um. Ela escolhe um, foca nesse um e deixa o outro de lado. Da mesma forma, o homem águia, ele foca em um filho só. Não que ele deixe o outro para lá, mas perto do foco que ele dá nesse um, praticamente o que ele faz pelo outro é como se fosse uma rejeição. Tá? Basta analisar aí a vida das pessoas consideradas águias que vocês vão perceber isso. Tá? Isso é uma situação, dentre diversas. Então, conhecer o mito é extremamente importante, sobretudo no caso da águia, e não sobretudo no caso da águia, de qualquer arquétipo aí que você deseja vivenciar. Beleza, pessoal? Tá? Isso não é brincadeira. Tá? Então, uma forma de entender também como esse arquétipo funciona é estudando a mitologia grega, o deus Zeus. Tá? Zeus, tá? Ele tem a águia como seu animal de poder, tá? E o carvalho também é um outro símbolo aí que ele usa. O carvalho é o poder e a águia é essa parte da liderança, tá? Essa parte do 01, do fazer acontecer. Né? E a parte, essa é a dica para os homens, a parte do Zeus sedutor é o cisne, é o animal cisne. Tá? Usar Zeus, águia, cisne e o carvalho formam aí, né, a receita do bolo. E aí você pode vivenciar os mitos que Zeus vivenciou. Beleza? Para quem deseja. Essa é para os homens. E para as mulheres também se adapta, mas aí tem que fazer certas adaptações. Beleza, pessoal? Tá?
Vou ver se eu gravo ou mais vídeos falando da águia, tá? E do caso de Zeus, quem tem um livro aqui muito bom, fácil de ser achado, tá? Que resume, né? Uma história resume bastante a história de Zeus e traz aí formas de se acessar a energia de Zeus com maestria, beleza? Esse livro aqui, tá? Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Obrigado aí. Até mais.